O povo que está entrando. Já. Ô, Marquinhos, vem para a turma, Marcos. O Marcos está com a neném em casa. Doutor Juarez Beltrão. Opa, vamos lá. Ora, para ver a Vai turma chamando aí, Tavinho. Tu que é o... Deixa eu ver. Olá, Daniela, nossa diretora, tá vendo? A Dani. Isso, a Dani, Marcos Juarez, ex-presidente, Carlinhos. Tá vindo, ó, para aí, começando a ver as pessoas. Marcelo Gasparino. Marcelo Gasparino, primo, amigo, chefe, tudo aí. O Carlos é o Carlos Stegman. O Carlos Stegman, Carlão, né? Só que eu chamo de Carlinho, né? Grande Tavinho. Meus queridos diretores estão entrando. Quem está? O nosso vice-presidente. Olha só, o nosso vice-presidente do conselho está presente, Tavinho. Olha aí. Tô vendo. Tá ali. Boa noite a todos. É um prazer estar aí com a nossa querida DVB. Muito bom. Pensei que ele ia falar a nossa querida Ângela, Tavinho. Olha isso. Não, mas você é muito querida. Tá implícito. Olá, pessoal. Só gente boa aí. Fala nossa personalidade. Olha aí. Nosso personalidade de vendas, doutor Berlanda. Isso, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Quem eu não falei, eu não estou vendo aqui a fotinho de todo mundo. Isso. Não estou de máscara hoje, viu, Tavinho? Não estou de máscara hoje para dar aquele migué, não, hein? Tá bonito, então. Tá melhor assim. Sardo está aqui, nosso vice-presidente, sempre amigo de sempre. Lucas. O Theo, nosso VP, vice-presidente. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bem. Nós estamos deixando todo mundo aí, nesse momento, se anunciar também, se quiser. Nós estamos, nesse momento, conversando com todos. Estamos conversando. Juarez, se apresenta aí, Ju. Juarez. Boa noite, galera. Oi, Ângela. Saudade de todo mundo aí. Saudade de estar junto com todo mundo. E eu espero que o frio do Theo não chegue aqui, viu, cara? Porque, meu Deus do céu. Eu tô de camiseta. Eu tô de camiseta. Eu tô em Curitiba, tá frio pra caramba, cara. Eu sou friorento. Olá, Berlanda, curitibanos. Aqui tá muito frio, hein? Boa noite, Nilson. Bem, tudo bem? Lucas. Legal. Helena. Fala aí para ver que a gente realmente tem uma turma muito animada. A Helena, agora que eu vi que é a Helena. Boa noite. Eu também tô aqui, Ângela. A Val, oi, Val. Boa noite. Boa noite, Val. Evandro. Boa noite, pessoal. Muito legal. Boa noite. Adriano. A ideia é a gente só esperar um minutinho, 7h05 a gente começa, né, Juliano? Isso. Theo, Adriano. Tomé, ali, agora. Ali, Marquinho. O Jean. Valdirene, acabou de entrar, estava antes. Ele está fazendo chamada, tá? Porque ele é professor. Pois é. Tô ligado. E tá anotando quem tá faltando. Quem é essa pessoa aí com essa barba toda, isso assim? Tem gente de visão novo aí, todo... Eu sou um, Como né? é que se fala aquele... É Ruf, né? Gente! O Carlão. Essa é a minha versão viking. Muito bem. Bom, eu acho que pessoal, a gente... presidente... Pode falar, diga aí. Muito rapidamente, aproveitar para pedir desculpas. A presidente é testemunha, o Juarez também. Quero agradecer ao Juarez. Ontem eu fui hackeado e talvez alguns de vocês receberam mensagens inoportunas. Então eu peço desculpas e agradeço àqueles que realmente iam me emprestar dinheiro. Essa é velha, hein, Carlos? Eu quase emprestei dinheiro pro Lucas. O Tomelin conta era de verdade. Pode perguntar para ele? A conta era verdadeira.
Eu não emprestei porque eu não tinha o que eles pediram na conta. A Val e aí quase depois ajudou, eu vi porque ele colocou um negócio nos stories que estavam pedindo. Alguém ia ganhar dinheiro por ele. Jean, vamos. Eu acho que o Tavinho vai falar. Eu vou fazer uma abertura, pessoal, e aí a gente vai colocar depois as regrinhas de como é que a gente vai fazer a nossa palestra. Claro que a gente está muito à vontade nessa sala, porque estamos diretores, conselheiros que se conhecem, associados, convidados, né? Então, eu acho que eu posso já começar, né, Jean? Pode sim. Pode. Eu vou fechar o meu microfone, tá, pessoal? Eu acho que a gente poderia já falar sobre isso. A gente vai fazer o fechamento de todos os microfones, tá? Meu, né? Eu tô aqui liberando de vocês, tá? Só um pouquinho. Ah, tá. Pode. Hoje a gente vai gravar essa. Tá sendo gravada. Tá sendo gravada. Ah, legal. Porque a gente tem a gente vai lançar o nosso portal de educação corporativa e a gente quer incluir esses vídeos que são muito bons na nossa plataforma. Tudo bem, bom, pessoal. sendo gravado. Desculpem as pessoas que a gente não conhece, mas a gente vai se apresentar. Então, boa noite a todos, né? Eu sou a Ângela Gonçalves, presidente executiva da ADVB de Santa Catarina, e quero aí agradecer a todos os participantes desse evento, aí pela audiência, né? Vamos construir aí durante 1 hora nossos diretores, conselheiros, associados, e dizer que a nossa entidade tem procurado manter os seus associados, os parceiros comerciais, sempre atualizados com o que há de mais relevante no mercado, com eventos técnicos e com bastante conteúdo, né? A gente já fez alguns desde que a pandemia se instituiu aqui no país, né? E foram feitos os isolamentos, e fomos bem protagonistas nesses temas. Os nossos diretores logo agiram rapidamente, então tenho muito a agradecer. E esse continua sendo assim o papel da ADVB, né? Que apesar do isolamento social, consegue atrair os empresários e os profissionais para os eventos como esse de hoje, né? Apesar de ser um evento mais fechado, né? Mas a gente está sempre muito prestigiado. Aí eu queria agradecer aí um agradecimento especial à Siglo, que é a empresa que está nos trazendo a Petra para falar para a gente. É um escritório credenciado, a XP Investimentos, e que está sendo hoje representado aí pelo Jean e a Juliana. Vocês vão conhecer aí durante essa fala aí da Petra, né? Não vai ser uma palestra, mas vai ser um pouquinho de conteúdo e um bate-papo aí com o nosso mediador, que é o Otávio. Então, eu agradeço assim, a Petra Vargas, né, a diretora-geral de marketing da XP Investimentos, por ter trazido esse tempo dela para a gente e toda essa expertise. E ao nosso querido ex-presidente, Otávio René Barbechon, mas que todo mundo conhece o Tavinho, que mediará esse encontro, né? Então, obrigada mais uma vez. E vamos aí, hoje eu acho que tu vai passar ou o Otávio é que vai fazer Eu só queria fazer dar uma palavrinha inicial aí. Ah, sim, falar da Siglo, né? Então tá, gente. Obrigada, agora com vocês aí o show deles. Obrigada, Ângela. Obrigado. Muito obrigado pela abertura. Boa noite a todos. Como a Ângela falou, eu me chamo Jean, sou um dos sócios da Siglo Investimentos, que é um escritório credenciado da XP aqui em Florianópolis. A Siglo é um escritório que tem por finalidade prestar um serviço de atendimento e assessoramento nas tomadas de decisões de investimentos, né, e gestão patrimonial. Então, atuamos de forma muito personalizada, e eu quero também agradecer nesse momento a presença de todos vocês, né, todos os participantes dessa live. Agradecer também a oportunidade que para nós a Siglo é uma grande honra poder estar fazendo um evento com uma entidade tão importante como é a ADVB, né? Uma entidade que defende e apoia o empresário catarinense. Também agradecer ao nosso amigo e ex-presidente da ADVB,
Otávio Lebar-Bechon, o nosso Tavinho, que fez a ponte entre a Siglo e a DVB, e também foi um dos idealizadores do evento. Agradecer também a Petra, nossa palestrante, que com a sua agenda super escassa, né, pôde reservar esse tempo para poder estar aqui compartilhando conosco um pouco da sua vivência profissional. Enfim, encerrando os agradecimentos, vamos dar início aqui à palestra, que, como todos sabem, tem um tema de marketing em tempos de pandemia, e sem dúvida, é um momento onde todos estão olhando de uma forma diferente para os seus negócios, também para o mercado, né? Tentando criar ou enxergar alguma oportunidade em meio a essa crise que todos estamos vivendo, né? Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o Tavinho, que vai ser o nosso mediador na live. Tavinho, fica à vontade. Tá bom. Ok. Pessoal, boa noite a todos. Presidente, querida Ângela, amiga, muito bom estar aqui nesse momento com a DVB, os colegas todos da DVB, já vi vários, todos conhecidos, e aqui é muito legal, empresários, o Berlando aí como nosso personagem de venda, cito ele em nome de todos os demais companheiros da DVB de tantos anos. Então, muito obrigado por estarem presentes a esse momento tão bacana, né? Eu vou, sem delongas, vou apresentar a Petra, que ali está como Ferraz, mas aqui me deram como Vargas, eu vou botar como Vargas. A Petra é Vargas Ferraz, Tavinho, então qualquer uma das opções está certo. Maravilha, obrigado, Petra. Nós estamos aí com 34 pessoas, pela minha contagem aqui, isso vai aumentar. E a Petra é a diretora de marketing diretora geral de marketing da XP Investimentos, atua aí em outras áreas, em outras empresas, né, como a Ambev, a BRF e a Whirlpool. E é um prazer tê-la conosco aqui. Petra, fica bem à vontade. Nós vamos fazer, todos vocês estão com o microfone fechado, por obviedade, até para a gente poder conversar sem interferência, sem sons, e a gente está em casa, que vem cachorro gritando, gente pulando, né? Normal quando acontecer isso. E quem fizer uma pergunta vai usar o chat, vai fazer a pergunta pelo chat. Eu já vou pedir para o Jean e para a Juliana, caso eu aqui, pela idade, me perca em algumas perguntas, vocês me passam aqui que eu refaço, ou podem até diretamente fazer, porque nós estamos aqui entre amigos e não é para ser uma coisa formal, pelo contrário, bem informal. Eu já agradeço novamente a XP, a Siglo, a Petra, e já abro essa live pedindo para que ela então fale um pouquinho sobre a sua vida, a sua experiência profissional e como chegou à XP, e depois a gente vai avançando na conversa. Muito obrigado, Petra. Fica à vontade. Nada, que isso. Obrigada, Tavinho. Eu já tô tão íntima, gente, que eu não consigo chamar ele de Otávio. Já tô chamando de Tavinho, porque vocês só chamam de Tavinho. Na boa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Jean, Ângela da Siglo, Tavinho. Acho que um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Acho que apesar de formada em engenharia, sou carioca, já estou no Rio, já estou em São Paulo há uns 15 anos, então se vocês não conseguirem reconhecer o sotaque é porque eu estou no meio do caminho ali entre Rio de Janeiro e São Paulo. Mas apesar de ter me formado em engenharia, sempre segui minha carreira em marketing, né? Comecei minha carreira pela Ambev em 2000 vou entregar a idade agora, em 2002, 2001, por aí, mais ou menos. Sim. E eu acho que na Ambev eu tive a oportunidade de praticamente trabalhar em todas as áreas do marketing, né? Tanto trade marketing, quanto inovação, quanto a área de pesquisa, quanto a área de comunicação, que acho que é uma das grandes fortalezas ali do time de marketing da Ambev, e com praticamente todas as marcas também, né? Então já fui responsável por Skol, por Brahma, por Boêmia. Antártica foi a única que eu acabei não tendo uma passagem tão próxima, né? Nunca trabalhei na marca Antártica especificamente, mas foi minha primeira experiência profissional. Fiquei mais ou menos uns 9 anos, 8 anos na Ambev. Depois eu fiz uma passagem para uma empresa que tem parte dela uma origem aí no Sul, né? Que é a Whirlpool, né? Brastemp e Consul. Então, conheci bastante, visitei muito a fábrica ali de Joinville. Na época que eu trabalhava na Whirlpool, a gente fazia muita reunião com o time de tecnologia, com o time de inovação que fica aí locado no Sul, né?
E aí, na Whirlpool, além de toda a parte mais de marketing, de comunicação e de estratégia de marca, eu também liderei algumas iniciativas mais de gestão de produtos, gestão de inovação, lançamento, por isso que eu até tinha bastante contato com o time que ficava aí em Joinville, né? E durante uma época liderei a marca KitchenAid no Brasil, que é uma marca de segmento bem de luxo, né, para um público muito específico. Então foi um período bem bacana também na UA poder reaprender um pouco como lidar, porque a gente acha que eletrodoméstico é tudo igual, mas na prática trabalhar com KitchenAid foi uma experiência bem rica de entender um universo muito mais nichado, mas que de novo me trouxe uma experiência profissional muito legal. Depois eu fiz uma passagem para a BRF, me aventurei no mundo dos alimentos. Trabalhei na BRF com a marca Perdigão. Também fiz diversas visitas aí para o Sul, né? Porque acho que tem muita da origem da Sadia aí do Sul também, Perdigão. Então acaba que o Sul sendo polo aí de exportar grandes marcas brasileiras, né? Então acabei tendo experiência de trabalhar com marcas que foram oriundas no Brasil e algumas delas até aí na região de vocês. E na BRF fiz passagens pela parte de marketing mesmo, né, gestão de produto e comunicação, mas também com um time de inovação. Então, muito desenvolvimento de produto. Fui aprender sobre toda a cadeia de suíno, cadeia de aves, então, assim, granjas. Então, acho que foi um negócio bem diferente do que eu já estava acostumada. Mas foi uma experiência bem rica também. Infelizmente, né, eu brinco que não necessariamente a gente planeja algumas coisas na carreira, mas tem coisas que acontecem, mas que a gente tem que olhar por uma ótica positiva e entender que aquilo agrega na nossa carreira, e foi ter passado pelas 2 operações de crise ali da BRF. Então, eu estava na BRF na primeira carne fraca e estava na segunda rodada também. Então, diria que foram intensos os primeiros 20 dias pós-operação carne fraca, praticamente sem dormir. Eu liderei o comitê de crise, né, com toda a parte de comitê de cliente final, então foi um período bem rico também de aprendizado, apesar de muito estressante, né, e a gente não querer que isso aconteça novamente, mas levei isso comigo como experiência. E aí tô na XP desde setembro do ano passado, então estou me aventurando agora nesse mundo novo. Eu brinco que eu aprendi a fazer cerveja, vender cerveja, geladeira e salsicha, e agora migrei para o mundo dos investimentos. Então, para mim, está sendo um aprendizado todos os dias, definitivamente. Está sendo muito, muito incrível mesmo. Estou muito feliz. Entrei na empresa, eu lidero a área de marketing de todas as marcas, né? Então, tanto a XP Investimentos, que a gente comentou já aqui um pouco, mas tanto a Clear quanto a Rico, que são as outras marcas do grupo, né, da XP Inc. E tive a oportunidade, desde que eu cheguei, de trabalhar muito próximo ali do desenho do IPO, com todo o time que estava lá, né? Participei de toda a discussão, toda a parte de comunicação. Então, de novo, já cheguei com um super projeto para desenvolver. Comecei o ano falando, bom, agora 2020 a gente planeja um pouco mais calmo, a gente chegou a fazer algumas reestruturações no time de marketing, e aí vem todo esse nosso desafio aí, desde março, de como lidar com toda essa turbulência de mercado, né? Muita dúvida do que vai acontecer, de qual vai ser o futuro, o nosso famoso qual é o novo normal, né? Então também está sendo uma curva de aprendizado muito legal poder viver essa experiência numa empresa tão bacana quanto está sendo, tá? Então estou há pouco tempo na XP, mas na XP a gente brinca que pouco tempo vale por muito, né? Então parece que eu já estou na empresa há bastante tempo. E, de novo, queria agradecer aqui poder estar compartilhando a minha experiência, seja específica da XP ou de qualquer outra que eu possa ajudar e compartilhar com vocês coisas que eu vivi, para que no dia a dia a gente troque. E aí, um pouco como o Tavinho falou, né? Acho que não é uma palestra, né? É muito mais um bate-papo. Então, o que eu puder ajudar, tirar de dúvida, compartilhar de experiência, muito mais a gente compartilhar experiências do que necessariamente eu ficar aqui discorrendo sobre coisas específicas, tá? Então, de novo, estou aqui à disposição para poder bater esse papo com vocês e a gente fazer desses nossos minutos juntos aqui um mais produtivo possível. É isto. Muito bom, Petra. Obrigado aí pelas apresentações e tal. Eu posso já, esperando as perguntas de vocês, eu já quero aproveitar, a Ângela deu a deixa também da pergunta, quero um pouco entender como é que a XP, né, essa experiência rica que tu tens agora chegando no mercado financeiro,
Minha vida foi inversa. Eu comecei no mercado financeiro e passei por peixe, mas frango e ave eu não peguei essas coisas aí. Bom, e acho que é bacana tu comentares como é que a XP, né, nesse momento complexo, já que o marketing tem que ser muito bem trabalhado para não ser confundido com oportunismo ou outra qualquer frase ou palavra que possa soar mal no momento que as empresas estão todas se arrumando e uma tendo que ajudar a outra também. Nunca tanta gente teve que ajudar o outro, nunca vi tanta gente conseguir prestar serviço sem cobrar, né? E isso é muito bacana. Então, como é que a XP, que tem uma marca poderosa, hoje uma marca global, né? Como é que ela se posiciona nesse momento de pandemia e, obviamente, como ela se planeja no pós-pandemia, aproveitando aí essa tua deixa da própria presidente Ângela, que nos deu essa ideia de perguntar para ti esse tema. Eu acho que as coisas foram, foram acontecimentos muito rápidos, né, e muito marcantes ali para quem, imagino que grande parte de vocês viveu aquele nosso, sei lá quantos circuit breakers numa semana. Então, assim, acho que toda essa nossa pandemia e crise, ela veio já com muita intensidade no setor financeiro desde o início, né? Então, eu acho que para a gente, esse pensamento do que a gente precisava fazer para se reinventar rápido, para se replanejar rápido, foi um movimento que começou lá eu diria que até, sei lá, talvez em algum momento ali de março, a gente já começou a tentar mapear o que seriam as coisas que a gente precisaria fazer drasticamente diferentes, tá? E eu acho que se tem uma palavra que é a mais que tem norteado todo o time, a minha, todas as discussões que a gente tem feito cara, vamos fazer rápido, vamos se adaptar. Eu acho que é menos planejamento e muito mais ação, né? Da gente, de fato, viver essas novas experiências e conseguir aprender rápido e, se for o caso, ajustar rápido. Então, acho que desde então, o que para a gente ficou muito claro a gente viu um volume enorme crescendo nas nossas redes sociais de uma insegurança, de dúvida, todo o nosso time de assessores cada vez mais sendo acessado e com uma angústia, né, e uma insegurança muito dos nossos clientes de o que fazer, como fazer e agora, né? Como é que a gente se prepara e como é que a gente reage a isso tudo que está acontecendo. A audiência nas nossas plataformas, só para trazer um exemplo, hoje está 5, 6 vezes maior do que ela era há 45 dias atrás, 60 dias atrás. Então, de fato, a gente tem uma demanda enorme por informação, diferente do que a gente estava vendo até fevereiro. Tá? Então, de fato assustador o volume de pessoas entrando em contato com a gente que a gente está vivendo desde esse início. E aí eu acho que o primeiro movimento que a companhia optou por fazer e a gente só intensificou de lá para cá, eu costumo brincar que é meio que abriu as portas. Então, cara, todo o nosso conhecimento, se ele já não era 100% acessível, agora ele vai ser, né? Então, a gente passou a compartilhar desde pesquisas políticas que eram produtos exclusivos do time do institucional, lives com o nosso time do institucional que aconteciam em ambientes mais reservados, né? Não era necessariamente live, mas essas reuniões, esses encontros. Então, por que não deixar isso cada vez mais público? Por que não abrir a nossa plataforma de conteúdo e cada vez mais disponibilizar tudo que a gente tem de informação? Então, o que a gente fez foi muito buscar cada vez mais transferir tudo que a gente tinha de conhecimento e informação para os nossos clientes. Porque eu acho que é só através de informação, né, que a gente vai, de alguma forma, conseguir conter toda essa insegurança e ansiedade que está ainda, né, pairando sobre todos nós e, obviamente, sobre o segmento financeiro muito também, né? E aí, por isso que eu brinco que começou lá atrás e a gente vem evoluindo nessa jornada, de lá para cá, de uma live, hoje a gente faz quase 200 lives por mês, né? Um negócio extremamente capilarizado, quase que qualquer executivo da companhia que de alguma forma tem alguma informação que se sinta apto a compartilhar, a gente incentiva para que isso aconteça. A gente hoje tem uma organização dessas pautas semanal, né? Então o time de marketing coordena
toda essa agenda. A gente fez uma evolução na nossa plataforma de conteúdo, que para quem curte o segmento e quer cada vez mais buscar informação, eu super recomendo. A gente acabou de relançar essa semana, que é a nossa parte de conteúdos dentro do site da XP. A gente fez um esforço com o time de tecnologia, time de dados, os nossos analistas, para cada vez mais colocar informação ali. E a gente fez esse relançamento essa semana. Então, muito do que está norteando a nossa estratégia é isso, né? É transferir toda a informação e todo o conhecimento que a gente tem da forma mais aberta possível, né? E mais fluida possível, em qualquer formato que seja podcast, seja live, seja análise, seja site, seja rede social das marcas, para que a gente, de alguma forma, consiga, junto com os nossos times de assessores e com o nosso time de atendimento, ir trazendo um pouco mais desse conforto e um pouco mais de informação para que as pessoas consigam tomar as melhores decisões, né? Eu acho que isso tem sido, o nosso grande fio condutor desde que a gente começou a viver um pouco dessa instabilidade desde de março ali, tá? E aí também acho que talvez, se você me permitir, eu vou só fugir um pouquinho da linha do marketing aqui, porque eu acho que a gente também foi muito ágil em tomar uma outra decisão, que eu não sei o quanto de vocês acompanharam ou não, mas o segundo caso de corona foi na XP, né? E foi no marketing. E a pessoa sentava literalmente na minha frente. Ele chegou da Itália no carnaval, né? E foi diagnosticado na sexta-feira. Então, a gente também, assim como no marketing, a gente viu uma demanda por adaptação muito rápida. Também, quando a gente pensava no cuidado dos nossos funcionários, a gente foi muito ágil e literalmente a gente teve que sair na frente, dado que a gente tinha um segundo caso dentro da empresa, né? Então, no primeiro momento, a gente isolou as 50 pessoas, a gente conseguiu em pouquíssimo tempo mobilizar um comitê, levantar todas as pessoas que tinham tido contato com ele, isolar essas pessoas durante 14 dias, acompanhar 100% dos outros funcionários. Então, isso tudo foi trazendo para a gente um mindset muito de vamos resolver rápido, vamos testar. Mas como vai ser se a gente tiver que botar o marketing inteiro em quarentena, em home office? Cara, não importa. O que importa é a gente cuidar das nossas pessoas, cuidar dos nossos funcionários e dar a ferramenta para eles, para que eles possam desempenhar a função deles em casa, né? Então, eu acho que muito dessa aceleração que aconteceu em N áreas da empresa, né, no marketing, também aconteceu quando a gente pensa em gestão dos nossos times, né? A gente, também eu imagino que vocês tenham acompanhado aí, a gente foi pioneiro em decretar que a gente vai ficar de home office até dezembro, já num projeto de entender qual é esse modelo híbrido que a gente vai ter que passar a se acostumar no futuro, né? Então, assim, é um home office permanente, híbrido, com outros modelos ou não. Então, acho que, de certa forma, a gente também foi muito pioneiro em poder cuidar das pessoas e dar infraestrutura na casa de todo mundo para que a gente conseguisse continuar desempenhando ali as nossas funções, tá? Então, acho que diria que foram essas dois grandes desafios que eu passei. Hoje eu tenho um time de quase 80, 100 pessoas, então, assim, é um time grande. E a gente está se reinventando semana a semana em como fazer a gestão dessas pessoas todas via Zoom, via Teams, via home office. Então, é um aprendizado contínuo, né? Então, é difícil dizer que a gente chegou num modelo ideal, mas eu acho que é essa cabeça, né, de vamos fazer, vamos aprender, vamos ir melhorando, né? E sendo muito transparente com todo mundo, né? Tanto os nossos funcionários quanto os nossos clientes. Muito bom, Petra, obrigado. Que legal, nós já estamos aqui com 5 perguntas, então vou fazê-la aqui na ordem que elas têm chegado aqui para mim. O Jean está me ajudando, nós estamos trabalhando com 3 aparelhos aqui, porque a idade, um só não dá para mim, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o Jean, obrigado, aí está passando as perguntas. Eu vou começar pela primeira. A primeira quem faz é o Carlão. Carlos, ele faz a seguinte pergunta para ti, Petra. O que esperar do mercado após a pandemia com a crise institucional que o país atravessa? Vou tentar não ficar tão em cima do muro, porque eu não sou a economista mais preparada, talvez, para dar nenhuma resposta muito técnica nesse sentido. Então, eu vou reproduzir muito do que são as nossas análises lá internamente, né?
e eles falam muito de uma recuperação que a gente chama da recuperação em V, né? Porque eu acho que diferente de outras crises, né, que tem na origem, né, crises econômicas e que tem muito uma discussão estruturalmente econômica, é diferente dessa crise que a gente está vivendo agora, né? Que acho que ela tem uma outra causa raiz, e então ela, na verdade, está represando muito desse potencial econômico que a gente poderia estar se beneficiando nesse momento. Então, o que muitos dos nossos analistas têm de expectativa é que sim, é um vale, né? Sim, é um momento extremamente complicado e difícil, mas a recuperação tende a ser mais rápida do que o que a gente já vivenciou em outros momentos, tá? Então, acho que tem não sei se dá para a gente falar que isso é otimismo ou não, mas de alguma forma ela tem uma lente de origem da crise diferente de outras historicamente, que fazem com que a gente tenha uma análise mais positiva do quão rápido a gente consegue sair dela, tá? Maravilha, obrigado, Petra. Legal. Vamos continuando aqui nas perguntas. O Jeff faz a seguinte pergunta: minha dúvida é sobre qual o posicionamento mais adequado nesse momento. Marketing mais agressivo nesse período para gerar vendas, caixa, ou uma postura mais institucional e cautelosa para não soar agressivo demais num momento tão sensível? Olha, eu acho que a gente está sendo muito cuidadoso com a mensagem, tá? Eu não sei necessariamente se a melhor palavra é agressivo ou não, mas o que eu acho que o que a gente está fazendo, a gente fez uma revisão de absolutamente todas as nossas campanhas, né? Então, desde um e-mail que eu mando para um cliente até um display que eu faço para fazer aquisição de cliente, né? Porque eu acho que qualquer informação, por mais bem intencionada que ela seja nesse momento, ela precisa ser muito cuidada, né? Porque eu acho que imprensa, redes sociais, tudo que a gente está vivendo faz com que o ambiente esteja ainda mais sensível a qualquer pequeno deslize que possa ser mal interpretado. Então, eu diria que mensagens agressivas ou mensagens oportunistas definitivamente não deveria ser o posicionamento, né? Mas, por outro lado, o que a gente está fazendo é através da informação e através do conhecimento, trazendo essa audiência, né? E aí, se for o caso, sim, gerar negócio, tá? Então, hoje a gente está, eu acho que eu comentei, né? Mas com todas as plataformas abertas, a gente não está fazendo nenhum lead, nenhum pré-cadastro, nada para poder acessar as nossas informações. Mas a partir do momento que o cara começa a se acostumar a usar das informações das nossas marcas no dia a dia, automaticamente o engajamento deles com as marcas vão aumentando e naturalmente a gente consegue fazer alguma aproximação mais focada em negócio, tá? Mas a gente sim tirou o pé do acelerador de campanhas mais agressivas de abertura de conta, por exemplo, ou com mensagens mais diretas nesse sentido, né? De retorno, ou mesmo alguns produtos que são mais rentáveis no curto prazo, que tem mais risco, a gente também de alguma forma desacelerou. Então tem um híbrido entre equilibrar a mensagem correta, né, e ao mesmo tempo ofertar informação para que, se essa pessoa se sinta à vontade, ela consiga se tornar um cliente nosso, tá? E aí a gente, bom, agora com toda a parte de abertura de capital, vocês devem saber tudo, né? Mas a gente não pode passar tantas informações assim no detalhe aqui com vocês. Mas uma coisa que eu posso dizer é que assim, a gente está sendo bem aderente às nossas metas, né? A gente continua crescendo, né? Quem viu aí o resultado do primeiro TRI já viu um pouco disso. Então, de certa forma, a gente está conseguindo, com esse equilíbrio, capturar as oportunidades de mercado aí que a gente tinha planejado, tá? Sem sofrer tanto com o resultado nesse curto prazo. Maravilha. Muito obrigado, Petra. Bem bacana. Eu vou agora ler a pergunta do nosso ex-presidente, Juarez Beltrão, hoje presidente do nosso conselho. É a seguinte a pergunta dele para ti, Petra. Um dos posicionamentos de marketing da XP é ser mais fácil, mais amigável, um banco. É ser o que um banco não é. Ainda existe a expectativa de abrir o Banco XP? E como ficará esse discurso de marketing se será um banco diferente?
Eu acho que o Juarez está até aparecendo aqui para mim, então eu vou responder para ele aqui, que ele está vendo que ele está... Juarez, na verdade, assim, desde... confesso que eu não vou lembrar o mês exato, tá? Mas eu acho que a gente já tem, inclusive, né, tem uma coisa de publicação, diário oficial, essas coisas, a gente já tem a licença de banco. A gente hoje, dentro do canal de pessoa jurídica, já consegue ofertar até alguns produtos, mais de crédito, por exemplo, né, que anteriormente, até por umas discussões de licença, a gente não conseguia. Então, sim, a gente hoje, tecnicamente, né, como licença, como instituição, a gente, sim, tem todas as licenças que um banco hoje tem. Então, a gente poderia atuar da mesma forma como qualquer outro banco, tá? Só que muito da nossa estratégia, do nosso entendimento lá, é que definitivamente a gente não quer se tornar um banco, né? Não faz parte da estratégia da companhia. A gente sim é uma empresa focada em mercado financeiro, focada dentro do setor de investimentos. E aí o que a gente quer é muito mais prover conveniência para um cliente investidor nosso, caso ele queira, porque hoje eu, né, sou funcionária, mas eu não tenho como não ter uma conta no banco, porque eu não tenho como receber salário, não tenho como pagar uma conta, não tenho como ter um cartão de crédito. Então, muito do nosso desenho dado toda essa flexibilidade que ser um banco traz para a gente, legal, agora eu consigo falar, Petra, cliente investidora da XP, vem, fica aqui com a gente, porque você não necessariamente você depende mais de um banco, né? Então, é muito mais uma ótica de conveniência e de concentrar, caso o cliente entenda que faça sentido para ele exclusivamente com a gente, do que se tornar um banco, tá? E, de novo, na linha, infelizmente, tem coisas que eu posso contar, tem coisas que ainda vocês vão saber em algum momento aí no segundo semestre, mas tem muita notícia boa para vir pela frente. Eu acho que tudo que a gente está desenvolvendo de inovação para o segundo semestre, não sei quando vocês acompanharam também, mas a gente já fez o anúncio da parceria com a Visa, né, para o lançamento do cartão de crédito, e a gente vem desenhando junto com eles modelos que são muito diferentes do qualquer coisa que a gente já viu, né? Então, seguindo um pouco desse DNA da empresa e da marca, em a gente entrando nesse lugar, a gente vai entrar de um jeito bem diferente e bem inovador, tá? Então, é o máximo que eu posso contar, infelizmente. Mas vai vir coisa boa. Vocês podem me procurar depois lá no LinkedIn e me cobrar no final do ano. Tá bom, legal, Petra, bacana. Nem tudo se pode falar já, né? Tem muita coisa que ainda está em projeto e a gente nem anunciou, né? E a gente está sendo bem cauteloso, porque, de novo, a gente tinha uma flexibilidade maior em tudo que a gente comentava, né? Mas com toda essa discussão agora de listado em bolsa, capital aberto, traz para a gente algumas restrições maiores do que a gente estava acostumado no passado, né? Mas, anyway, vão ser boas notícias. Definitivamente não vamos ser um banco como um banco qualquer. E o que a gente trouxer de inovação vai ser muito mais para atender o nosso cliente investidor, tá? Então, o nosso foco continua sendo esse. Bacana. Muito obrigado, Petra. Agora, o Theo, vou ler uma pergunta do Theo, depois, mais tarde, ele faz outra, mas vou seguir a ordem das perguntas. Vou ler a primeira do Theo aqui. Ele faz a seguinte pergunta para ti, Pedro. O marketing tem feito alguma ação específica junto aos escritórios representantes ou mesmo aos clientes da ponta, auxiliando em retenção e até expansão de carteiras? Se sim, como tem sido o impacto? Aí eu quase que vou pedir para o Jean responder para mim. Eu vou dizer que sim, né? Mas ele que tem que se sentir acolhido nessa hora. Mas brincadeira, Jean. Eu acho que sim, eu acho que o nosso time comercial ali tem feito diversas iniciativas, tá? A gente está, inclusive, por exemplo, a gente tem um evento de reconhecimento que acontece em julho, que a gente está tentando se reinventar aqui para ver como é que a gente vai fazer digitalmente. Existiram várias discussões comerciais com relação a algumas contrapartidas e alguns acordos que a gente fez para tentar suportar os escritórios também, são parceiros nossos de longuíssimo prazo e não é uma relação de 1 ano, 6 meses, então é uma relação de longo prazo. Então, sim, a gente tem feito algumas iniciativas para suportá-los nesse sentido, tá? Estou falando primeiro comercialmente falando. De tecnologia, muita inovação vindo, né? Então,
Acho que teve toda a parte de licença de Salesforce, toda a nossa parte do novo Hub. Então, vem muita coisa que já foi anunciada ou coisa que ainda vai acontecer nesse primeiro semestre, inclusive de ferramentas de gestão para ajudar os escritórios no dia a dia. Especificamente de marketing, o Jean vai saber em primeira mão um spoiler, mas terça-feira, na Globo News, vocês vão ter uma notícia boa. A gente vem com uma campanha, com uma ideia legal, para justamente falar sobre a discussão de assessoria, do papel do assessor. Então, a gente também entende que é um momento bom para a gente reforçar um pouco desse nosso cuidado que a gente tem com os clientes, essa proximidade que os assessores têm com os clientes. Então, semana que vem, a gente vai ter novidades com relação especificamente a iniciativas de marketing para isso, tá? Então, marketing vem semana que vem, mas do ponto de vista comercial e de desenvolvimento de sistemas e tecnologia, já tem bastante coisa acontecendo. Muito bom. Espero que o Jean concorde comigo. Muito bom, ótimo. Mais uma pergunta de um vice-presidente, que o Theo também foi, e agora o Roberto Zado, faz a seguinte pergunta para ti, Petra. Boa noite, querida Petra. O que não mudará no marketing e vendas após essa onda de pandemia? Certamente teremos outra. Ou talvez é o que não mudará? O que não mudará no marketing e em vendas após essa onda de pandemia. Tá. E ele segue dizendo, certamente teremos outras ondas. Com certeza. Eu acho que, primeira coisa, acho que já está cravado em pedra e é muito definitivo, é que todo essa discussão de compartilhar informação veio para ficar, né? A gente começou na XP e a gente já está endereçando isso nas outras marcas, então também a gente vai tirar projetos para todas as marcas com relação a isso. Então, eu acho que isso veio para ficar e não tem volta, né? Que é dar acesso a todo o nosso conhecimento, a todas as informações que a gente tem dentro da empresa. Eu acho que uma outra coisa que veio para ficar, e a XP já tem muito isso, tá? Mas talvez eu vou até fazer um paralelo com minhas experiências anteriores. Eu acho que esse pensamento de vamos fazer, vamos aprender, que às vezes parece que todas as empresas têm, parece que é meio clichê, mas na prática não é tão realidade na maioria das empresas, né? Esse apetite ao testar, errar e continuar evoluindo. Eu acho que isso trouxe para a gente um jeito de trabalhar bem diferente, né? É um jeito de trabalhar muito mais flexível, muito mais ágil, muito mais testa, aprende, vai, e muito menos planejamentos, daquele planejamento que a gente era acostumado a fazer. Então vou planejar que em outubro vou ter uma super campanha. Talvez isso não volte mais, né? E a gente continue trabalhando no formato que a gente tem agora. E aí, não falando só de marketing, mas eu acho que falando de empresa, de cultura, né? De parte de funcionários em geral, eu acho que a gente tem uma chance muito grande de criar novas formas de trabalhar, muito mais flexíveis, muito mais descentralizadas, menos hierárquicas, porque a gente tem até conversado bastante, eu converso bastante com o time sobre isso, e o que, pelo menos lá com a gente, vem aparecendo muito é que os times, às vezes, que são mais os analistas ou o time um pouco mais júnior, até pelo formato das reuniões serem mais virtuais, eles estão sendo integrados e estão participando de muitas discussões que eles eventualmente nem conseguiam participar, né? Então, essa descentralização da informação, todo mundo com muito mais acesso ao que está acontecendo, eu acho que é uma coisa que está sendo muito rica quando a gente pensa em gestão de equipe e desenvolvimento de pessoas, que eu acho que também não tem muito volta, né? Porque acho que a partir do momento que a gente começa a ver que isso traz muito mais benefício, a gente incorpora isso na nossa rotina e leva com a gente, independente das próximas pandemias ou não, mas eu acho que a gente leva com a gente como aprendizado, né? Muito bom, excelente, Petra, obrigado. Eu vou ler uma pergunta do Nilson Berlanda. Nilson Berlanda, nós temos um prêmio chamado Personalidade de Vendas. Eu não sei se tu conheces essa premiação, que é a da DVB. Ela é dada às pessoas, aos empresários que se destacam em vendas em Santa Catarina, em marketing e vendas. E o Nilson Berlanda, que faz a pergunta agora, foi um dos nossos homenageados, e é personalidade de vendas. Ele faz a seguinte pergunta. Ele tem uma rede de lojas
de móveis e eletrodomésticos em Santa Catarina, Berlândia. Lojas voltadas mais nas cidades do interior. O momento e vendas de propaganda, ele está no momento de vendas e propagandas virtuais. Ele pergunta: as lojas de comércio de rua irão acabar? Bom, eu vou até, nesse caso, responder pensando nas minhas vivências anteriores, tá? E vou usar, ser um pouco incisiva até na resposta. Eu duvido, tá? Eu acho que a gente discutia muito isso na minha época de Whirlpool, né? A gente discutia muito isso na época de Ambev, BRF também. Mas eu acho que tudo que eu tenho de aprendizado de consumidor e de comportamento de compra, a parte física, né, a parte tangível, ela é muito importante, né? Então, o que acaba acontecendo é o processo de busca e o processo de tomada de decisão, ele envolve diversos canais. Então, a pessoa, o que a gente via lá, por exemplo, em eletrodomésticos, né? Ele buscava na internet, ele aprendia sobre várias marcas, ele aprendia sobre vários produtos, ele ia na loja, olhava fisicamente, botava a mão, porque tem uma coisa de vivência ali do físico que é quase que tátil, é humano, né? Então é muito difícil a gente substituir isso numa experiência virtual. Então ele vive isso lá, e aí o que a gente via de grande mudança de comportamento é a forma como ele concretiza a compra, né? Ela hoje pode ser virtual ou pode ser na loja física, né? Mas o processo de tomada de decisão, não sei quem já ouviu aqui, mas também é uma palavra meio batida já de mercado, mas é o famoso omnichannel, né? Então, assim, o processo de tomada de decisão, ele passa a ser multicanal, né? Então, o que muda é que para eu tomar uma decisão de comprar uma geladeira, eu não vou mais só na loja ouvir o vendedor e comprar. Eu vou olhar no site, eu vou olhar no comparador de preço, eu vou não sei o que lá, eu vou na loja, eu vou ouvir o vendedor e depois pode ser que eu decida comprar na loja ou pode ser que eu decida comprar no site. Mas esse multicanal, principalmente para algumas categorias, eu acho que ele é muito essencial, né? Porque é uma necessidade dos consumidores ainda de terem essa experiência física. Tá? Muito bom. Então é diferente, obrigado, talvez, isso não vale para todas as categorias necessariamente, né? Mas sim, eu acho que para algumas especificamente é muito importante. Também só lembrei de uma coisa que eu vi ontem, claro, assim, e que me chamou muita atenção, que, ai gente, não sei nem se é um benchmark aqui, tá? Mas só me veio na cabeça para poder compartilhar um pouco com vocês. Uma loja de chocolate aqui de São Paulo, que está nesse dilema, né, de puta, como é que a gente vai se reinventar, como é que a gente vai continuar gerando negócio sem poder abrir loja. E o que eles estão fazendo, eles colocaram uma pessoa dentro da loja sozinha, né? E essa pessoa, ela é filmada, a pessoa entra por WhatsApp ali, é quase que assim, a experiência não é eu entrei num site, fiz uma lista de produto, comparei ou mandei no WhatsApp, é quase como se eu estivesse dentro da loja olhando para a cara do vendedor, eu vou perguntando tudo pro vendedor, e aí, como é que é essa geladeira, como é que é esse chocolate, no caso? A pessoa dentro da loja, literalmente, que está sendo filmada, vai falando e vai mostrando, né? Então, eu achei, não sei nem se vai funcionar ou não, mas eu achei que ele é uma referência de, nesse momento onde a gente não pode viver os dois mundos, de tentar trazer um pouco dessa experiência mais realista para um processo de compra de chocolate, né? Se chama Dengo, quem tiver curiosidade de ver, mas eu acho que é isso, né? E, de novo, não sei se é a melhor iniciativa ou a pior, mas eu acho que esse processo de reinvenção que tem que ser contínuo, da gente aprender e buscar novas alternativas, né? Perfeito. Muito obrigado, Pedro. Legal, bacana. Vou fazer a segunda pergunta do Theo, que está na sequência. Vocês lançaram relatórios de análise da economia e o Benchimol e os demais diretores têm sido muito ativos em cenários políticos, inclusive entrevistando, né, o nosso ministro Paulo Guedes. Como tem sido a diretriz desse tipo de posicionamento econômico neste momento? Tem passado pelo marketing para ser unificado de alguma forma? Sim, na verdade, eu vou falar passa por mim, menos com a posição formal de marketing, mas com a posição de assessoria de imprensa. Então, o time nosso de PR fica comigo também. Então, todo o nosso time de PR, ele faz uma curadoria sobre todas essas entrevistas e lives que são feitas
que não são tão triviais, né? Então, assim, putz, vou entrevistar o Paulo Guedes é uma coisa a ser discutida, né? Porque ela tem N impactos que podem ir para diversas interpretações. Então, sim, passa por um crivo do nosso time de assessoria de imprensa. Nesse momento, até porque como a gente está muito mais exposto, seja nas lives ou seja em entrevista mesmo com veículos, a gente inclusive contratou uma empresa bem especializada em gestão de reputação de executivo, né? Então a gente tem uma pessoa hoje super sênior, que já foi editor de vários jornais, que trabalha muito perto do nosso time ali também, ajudando nessas interlocuções, né? Porque o que acaba acontecendo quando a gente tem esse tipo de entrevista ou de live é que isso repercute muito, tem muito impacto nas redes sociais, né? E aí a gente também tem um time o termo marqueteiro é social listening, né? Mas é um time nosso que fica só fazendo a gestão das redes sociais e a gente consegue gerar aprendizados essa live aqui repercutiu positivamente com relação à audiência, mas quando a gente olha as redes sociais foi muito negativa. Ou essa outra aqui não teve tanta audiência, mas o impacto nas redes sociais foi muito bom. Então, acho que a gente tenta equilibrar. Então, é um time, sim, que está bem próximo dos executivos nessas horas, coleta todos esses dados e consegue semanalmente fazer essa recomendação do que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, tá? Então, é um fórum semanal que esse time ajuda os executivos nessas tomadas de decisão. Excelente. Muito bom. Bacana, é isso aí mesmo. Muito bom. O Tiago, que é o nosso diretor de eventos, faz a seguinte pergunta para ti. Como ficarão os eventos do Expert XP no ano de 2020, dado toda essa evolução? A ideia em 2021 seria agregar ele também na plataforma híbrida? 2021 não, 2020 teremos evento. Vocês estão me perguntando um monte de novidade, mas essa eu acho que eu posso contar. Você não tem... o evento está mantido, tá? Então eu diria que tem tomado bastante do tempo do time de marketing, porque a gente está reinventando um evento enorme num tempo muito curto, numa plataforma que a gente nunca fez, né? De um jeito que a gente nunca fez. Então tem muita gente envolvida. Eu participo de um comitê semanal onde a gente discute todos os detalhes do que a gente quer fazer para esse evento. Ele vai acontecer ali no meio de julho. E a ideia é que ele vai ser aberto, tá? Então, até alinhado um pouco com isso que eu comentei com vocês, a gente não vai cobrar ingresso diferente do como a gente faz na Expo Física, né? Então, vai ter conteúdo 100% aberto, com o mesmo nível de palestrantes que a gente tinha nas físicas, né? Então, se a gente tinha Bill Clinton cobrando o ingresso que a gente cobrava, a gente não vai ter Bill Clinton de novo esse ano, mas nomes do tamanho de um Bill Clinton de graça na plataforma, tá? Então, a gente está com uma expectativa enorme sobre esse evento. A gente está, além da plataforma, ele vai acontecer também simultaneamente nas redes sociais. Então, é um projeto que a gente vai tá implementando para lançar agora em julho e vamos ver, né? Dá um frio na barriga, porque é a primeira vez que a gente vai fazer desse tamanho digitalmente, mas espero que dê tudo certo até lá. Sim, não, vai dar sim. Vamos todos, vai ser legal. Eu já fui a uns 2 aí, bem bacana. Muito bom. Vamos lá, Petra. Agora quem faz a pergunta é o Quental, nosso também colega da BVP. O foco em investimento no Brasil está num crescente, né? Excelente, ele diz. E isso em todos os níveis salariais. Mas, a meu ver, a XP está focada somente no público de maior renda, até com os posicionamentos de preços, assessores, etc. Vocês pretendem manter esse posicionamento ou vão atingir os demais públicos com outras marcas? Exemplo, Clear. A gente sim tem expectativa de atingir um público mais abrangente. Eu acho que a XP em si, como posicionamento de marca, como estratégia, ela não tem nenhum desenho de mudar de posicionamento, tá? Então, a ideia é que a XP continue atendendo o público que ela hoje já tem como foco e que a gente consiga cada vez mais potencializar as outras marcas do grupo, que é a Clear e a Rico, para a gente conseguir abraçar um pouco esses outros perfis, tá? Então, sim, tem esse objetivo e ele
faz parte da nossa estratégia multimarca, usar das outras marcas para conseguir expandir um pouco esse mercado. Ok, beleza, muito bom. Muito legal, Petra. Petra, eu agora quero voltar a fazer uma pergunta, que na realidade essa pergunta vem, eu até estou buscando a minha colinha aqui, porque essa pergunta foi através de uma entrevista, de uma reportagem que saiu, onde a XP fala sobre esse momento de trabalhos virtuais, onde ela diz que até dezembro vão ficar em home office, mas chegou a comentar que talvez fiquem aí o resto da vida em home office. Eu queria entender um pouco, a reportagem não explica muito mais do que eu consegui ler ali, se pudesse falar um pouco a respeito desse momento de vocês também. Olha, que aconteceu de lá para cá, né? Eu acho que primeiro foi esse movimento forçado, né? Totalmente involuntário de todo mundo tem que ir para casa, né? E, de novo, acho que a gente começou na XP um pouco antes do que todas as outras empresas, porque a gente teve ali o segundo caso do Brasil, então a gente foi forçado a ir aprendendo sobre isso rápido. E aí, a partir do momento que a gente teve que colocar todo mundo em casa, a gente começou, né, e a gente discute num comitê ali de troca muito de experiência, um comitê que só está tratando sobre esse assunto, sobre algumas quebras de tabu, né? Porque trabalhar de casa é improdutivo, trabalhar de casa não funciona, E, na verdade, o que a gente vê é pelo contrário, né? Eu acho que as pessoas estão tão produtivas quanto, né? A gente tem algumas ferramentas, inclusive, de monitorar, né? Um pouco até de tempo com que as pessoas estão passando nas plataformas. Então, a gente tem, sim, uma clareza de que a gente, às vezes, até está, em alguns momentos, mais produtivos, o que às vezes até soa estranho do que em alguns outros momentos. Hoje, por exemplo, eu fiz uma conversa, a gente fala, nossa, imagina o tempo que a gente perdia trocando de andar no elevador, o tempo de procurar sala, que às vezes não tinha sala. E aqui a gente consegue, na verdade, ser muito... uma atrás da outra, né? Então, assim, a produtividade, de fato, aumentou bastante. Eu acho que o fato da gente conseguir ter mais pessoas numa mesma reunião também provoca discussões onde a gente toma decisão muito mais rápido, né? Porque a gente consegue colocar mais pessoas dentro de uma mesma conversa e acelera algumas tomadas de decisão. Isso tudo somado a uma pesquisa que a gente chama de pesquisa de pulso, que é um pouco da percepção dos colaboradores, que a gente começou a fazer várias pesquisas de como, obviamente, esquecendo, né, que a gente nesse momento não está podendo sair de casa, esquecendo todo o outro contexto, isolando a discussão home office, como as pessoas estavam percebendo tudo isso, né? Então, e vem uma variação muito positiva, né, de mais flexibilidade, de menos tempo no trânsito, de uma oportunidade, inclusive, de não ter que morar tão perto do escritório, né? Porque aqui em São Paulo é tudo muito caótico, ali é o lugar onde a XP... Se você mora... Cara, eu moro a, sei lá, 2 quilômetros e pouco, eu levo quase 1 hora todo dia, né? E quando eu vou de bicicleta, que eu fico revoltada, eu levo 15 minutos. Então, é de fato um cenário muito diferente, né? De grande cidade, que exige das pessoas e que tira muito tempo de qualidade de vida delas em algumas situações. Então, a gente vê uma percepção muito positiva, uma receptividade muito grande dos times. Por outro lado, a gente vê que os tabus de produtividade foram totalmente eliminados, né? Então, assim, a gente vê o time muito produtivo, o que levou a gente a ficar pensando, putz, então, e agora, né? O que a gente faz? Vai ser mês que vem? Vai ser daqui a um mês? E aí, com essa dúvida no ar, a gente começou desde março, né? Assim como a maioria das empresas, março vamos ficar de home office. Aí passa um tempinho, não, vamos ficar abril também. Passa um tempinho, vão ficar maio também. E aí, outra coisa que a gente viu foi que ia gerando uma ansiedade nas pessoas enorme, porque era sempre assim, o que vai acontecer mês que vem, né? E a gente falou, cara, vamos assumir que é final do ano, né? Então, vamos ser conservador nessa premissa. Se tudo voltar antes, a gente vai continuar com a nossa decisão de dezembro. E o que a gente quer com essa decisão de até dezembro é entender qual é o formato ideal, né? O que já está muito claro é que o formato ideal não é voltar como era antes, né? O formato ideal é sim voltar a um modelo híbrido, onde a gente tenha interações pessoalmente ali, né? Até porque acho que gestão de time, o olho no olho, faz falta, tem várias coisas que a gente sente falta,
mas que não precisa ser aquela rotina de reunião o dia inteiro sentado numa cadeira, né? Então, é muito de tentar entender esse equilíbrio. E a ideia é, então, forçando isso tudo até o final do ano, a gente colher todos os aprendizados para conseguir ter muito argumento para definir como é que vai ficar esse futuro, tá? E a certeza que a gente tem é que definitivamente o futuro vai ser diferente de como ele era até março. E que a gente quer trazer cada vez mais flexibilidade para as pessoas e ferramentas para que elas consigam produzir em casa e ter mais qualidade de vida. Então, é um pouco do que está por trás dessa decisão. Na verdade, gera muita dúvida, né? Porque as pessoas falam, nossa, e agora? Como é que vai ser? Posso me mudar? Não posso me mudar? E aí, acho que a gente foi fazendo N iniciativas, né? Essa cadeira que eu estou, por exemplo, sentada, é a cadeira da XP. A gente mandou as cadeiras das pessoas para todas as casas. A gente deu um voucher para que todas elas consigam pagar algumas despesas mensalmente. Então, a gente está fazendo N iniciativas. Assim, eu já fiz muitas vezes com o time, voucher do iFood, onde a gente faz uma reunião com 80 pessoas e manda e tenta fazer uma coisa mais descontraída, todo mundo junto. Então, acho que a gente está nesse modelo aprendendo, né? E a ideia é que a gente aprenda ao longo desse ano para conseguir pensar em como é que a gente vai fazer para frente. Mas está sendo uma experiência diferente, muito legal. Legal. Bom, pessoal, chegaram mais perguntas, mas infelizmente eu vou poder só ler mais uma pelo nosso tempo. Vocês sabem que tem um tempo para todos. Papo bom passa rápido e passou. E eu tenho só mais uma pergunta e depois nós vamos para o encerramento, tá bom, pessoal? Tá bom, claro. Queria até para a Petra responder de maneira até mais objetiva, tentando ser gentil, sem perder a qualidade. Não, fica tranquilo. Mas a pergunta é assim, é do Fabiano Bittar. A tendência é que muitos CPFs entrem no mercado de renda variável. Como a XP espera aumentar a carteira com esse aumento de acesso à Bolsa de Valores? Esse movimento, ele na verdade, ele já vem desde o finzinho do ano passado, né? A gente já vê um crescimento enorme de renda variável, CPFs na Bolsa. Muito nessa estratégia multimarca que eu comentei, a Clear é uma marca que vem puxando muito desse desenvolvimento interno, então é a marca que tem um pouco desse perfil, né, mais focado em renda variável, mas a gente não está fazendo nenhuma iniciativa específica para isso. O que a gente está fazendo é muito mais acompanhando um pouco desse crescimento de mercado e puxando, sim, um crescimento com a XP, e puxando um crescimento diferenciado com a Clear, tá? Então, a Clear é a marca que a gente está mais trabalhando para capturar um pouco desse crescimento que já está acontecendo. Ótimo, muito bom. Eu vou agradecer, depois vou passar a palavra para a Petra e depois vou passar a palavra para a nossa presidente encerrar. Mulherada mandando no mundo, viu? Isso é muito bom. Então, nós vamos lá. Eu quero agradecer a Petra e a todos os colegas aqui presentes, né? Vejo aqui, vou citar o Akimoto, porque estou vendo aqui na minha frente, na minha telinha menor, lá de Chapecó, a Petra foi nosso vice-presidente, está aqui conosco também, demais colegas, vi também o Nifo Koenig, que foi nosso personalidade de vendas, e não quero mais, e peço desculpa por não falar mais de outros nomes, estão todos aqui conosco, vários já estão se despedindo de ti também aqui nessa live. Agradeço imensamente, aprendemos um monte contigo, foi uma troca de ideias bem bacana, num setor que todos nós estamos envolvidos, ou estivemos envolvidos, mas que faz parte das nossas vidas. Agradecendo a XP, agradecendo a Sigla, ao Juliano, ao Jean, e passo a palavra para ti, para as tuas palavras finais, e depois, imediatamente, peço que a nossa presidente Ângela faça o encerramento. Bom, gente, eu acho que, na verdade, espero que... Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade. Eu acho que tudo que a gente puder conversar e compartilhar de experiência, de conhecimento, seja nesse momento ou em qualquer outro, é sempre rico, né? Porque eu acredito muito que é através dessas conversas e troca de experiência que a gente vai ouvindo comentários, ouvindo ideias novas e vai conseguindo reinventar um pouco de tudo que a gente faz. Então, primeiro, agradecer aí pela oportunidade. Espero que, apesar do pouco tempo e do papo rápido, eu possa ter ajudado alguns de vocês aí a pensar um pouquinho no negócio de vocês. E agradecer ao Jean, a Ângela, ao Otavinho pela oportunidade, tá? Obrigada. Tá bom, obrigado, Petra. Ângela, presidente.
Petra, assim, sem palavras para falar do conteúdo que você nos colocou, nos proporcionou, realmente trouxe muita diferença. Quero agradecer a presença de todos, mas eu quero lançar um desafio, Petra. Nós estamos num momento 4.0 do associativismo. E a DVB foi alguma coisa que a gente lançou dentro da nossa campanha, Conexões que Inspiram Transformações. E eu gostaria muito de uma outra oportunidade, se o Jean e a Juliana nos proporcionarem, junto com a Petra, uma outra oportunidade onde a gente possa falar um pouquinho mais de um marketing 4.0, de como a XP tem feito transformação digital, que é um outro, né? É um tema que a gente pegar uma linha, né? Um segmento só. E isso é muito importante trazer, porque nós estamos tentando fazer essa transformação digital dentro da entidade e para seus associados, para que eles também tenham condições de aproveitar, né? Obviamente, a pandemia trouxe nós tivemos que nos reinventar rapidamente, né? Ainda bem que nós já tínhamos um pensamento 4.0 e os diretores que estão aqui já estamos todos. Vamos fazer um evento, o Marketing Mix, em julho, todo ele online também. Então, eu gostaria até de uma outra oportunidade a gente poder trazer porque eu acho que você tem muito conteúdo ainda para passar para todos nós, tá bom? E aí... Prazer, Ângela, a gente combina o que eu puder compartilhar com vocês. Até a gente, antes de começar, eu brinquei um pouquinho se era uma audiência mais de marketing ou não. Então, assim, a gente consegue fazer um bate-papo bem contando um pouco da nossa experiência específica no marketing ali, que se agregar para vocês. Perfeito. E assim, gente, aos meus queridos diretores, colegas, associados, conselheiros, convidados, o pessoal de Chapecó sempre está presente, né? A Kimoto, a Monique também estava aí, não sei se ela ainda está, nossa vice-presidente. Então, assim, todos que participaram, muito obrigada e vamos lá. Boa. Muito bom. Muito obrigado a todos. Bye, bye. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Grande gente. abraço. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite.